Crossovers, aparições, easter eggs, entre outras ideias parecidas com essa, estão em alta no mundo pop da cultura geek, entre outros. Porém, isso já é bem mais antigo do que todos podem imaginar, em vários níveis diferentes. E hoje falarei então sobre um crossover que nunca aconteceu e que na verdade muitas pessoas nem ficaram sabendo no tempo. Apesar de nunca ter acontecido, eu tenho muito para falar sobre estes. Então, vamos falar sobre a interação entre Blade, Anjos da Noite e até mesmo os filmes de Resident Evil que nunca aconteceram. Olá, seres da noite e Daywalkers, caçadores de zumbis, entre outras coisas. Antes de nós começarmos a falar de toda esta insanidade, gostaria de pedir aos meus inscritos que já me deixasse o like. Se não tiver ativado o sininho, ativa o sininho. Me diz nos comentários quais são os seus filmes favoritos dessa era dos filmes, tipo Resident Evil, Blade, entre outros. Se você puder, me assiste até o final. Ou também você pode se tornar membro do clã aqui do canal para receber coisas exclusivas como acesso antecipado aos vídeos e também respostas respostas melhores nos comentários, dentre outras coisas, tá bom? Vou ter prioridade para responder as pessoas que são membros aqui do canal ou doação direta por Pix para quem não quiser ter esse compromisso, mas eu entendo. Agradeço todo mundo, desde o like até o Pix, da mesma forma, todos vocês valem muito. Para quem ainda não for inscrito, peço então que se inscreva, também ative o sininho. Eu vou lembrar todo mundo mais ou menos aí na meiuca, tá? Lembrando então que os vídeos de quarta-feira são os vídeos um pouco mais livres, vamos colocar entre aspas. São vídeos então com um pouco menos de edição e mais eu falando aqui com a câmera, que são ideias interessantes que eu acho que dá pra fazer uma discussão mais direta, um pouco mais eu falando com vocês do que um script. Tá, então é uma coisa, serão vídeos um pouco mais longos, como foi da semana passada. Se for para ser curto, é uma coisa muito concisa, que eu quero falar com vocês diretamente com um pouco menos de edição, para ter então essa quarta-feira aí de conversa, de bate-papo, beleza? Falando em bate-papo, também tá tendo live todo domingo às 8 horas da noite, aparece por lá. Mesmo que você não goste de jogos ou qualquer outra coisa, aparece por lá que sempre acaba rolando bastante papo, bastante coisa interessante, beleza? Então, bora lá falar. A palavra crossover hoje é utilizada de uma certa forma, que não está errada, mas neste vídeo aqui ela vai meio que significar outra coisa, porque é muito tempo atrás, tá? Porque hoje em dia, quando se fala de crossover, nós temos toda a ideia da Marvel, ou seja, do universo, do MCU, que é, por exemplo, o Wolverine. Um exemplo mais recente que nós temos é do Wolverine aparecer no filme do Deadpool, que vai ter também que teve o Blade até mesmo no meio do filme e tal. Então, as pessoas falam, isso é dito hoje em dia como crossover, ou seja, são sagas de filmes diferentes dos quais os personagens então se encontram. Os próprios Vingadores, lá atrás, o filme dos Vingadores foi meio que considerado um crossover, né? O Guerras Infinitas, um outro mega crossover. Só que o que acontece? Esses personagens, eles já habitam a mesma Terra, eles já habitam o mesmo universo e só ficou óbvio que eles coexistem numa grande escala, tá? O Blade no filme do Deadpool já é outros 500. Eu preciso de mais informação para poder dar uma certeza a mais para vocês. Hoje eu tô falando só sobre Anjos da Noite e sobre do Resident Evil, tá? Que nunca aconteceu. Do Deadpool, tenho que estudar ainda mais sobre o assunto. Então, mais pra frente, beleza? Só que nos casos que nós estamos falando aqui hoje, é um tantinho diferente. Por quê? Porque nestes casos, o Blade não habita naturalmente o mesmo mundo de Anjos da Noite. A Celine, o Kraven, o Victor não habitam naturalmente o mesmo mundo de Resident Evil. Ou seja, é uma questão um tanto mais complicada. É você meio que forçar os dois mundos a se colidirem. Existem meios de fazer isso de forma interessante, bacana, ou simplesmente dar uma jogada no universo. Eu sei que vai parecer besteira, mas por exemplo,
no Final Fantasy Tactics, você podia ter acesso ao Cloud, ou Cloud, como você quiser falar, do Final Fantasy VII. Você fala, pô, mas é Final Fantasy, não é tudo no mesmo mundo? Não, não é. Final Fantasy... Tem alguns Final Fantasy que acontecem no mesmo mundo, alguns outros não acontecem. Por exemplo, eu sei que o Final Fantasy Tactics e o Final Fantasy XII, se não me engano, o Tactics Advanced, todos eles acontecem no mundo de Ivalice. Só que é dividido por, sei lá, tempos diferentes. Enquanto outros Final Fantasy podem acontecer na mesma terra. Tem uma teoria que fala que o 10 e o 7 e o 6 aconteceriam no mesmo universo, mas aí é mais teoria de fã, tá? Não tem nada muito comprovado. Então tem toda essa ideia. Então, mesmo em Final Fantasy tem esse tipo de crossovers forçados. Mas, voltando para o Final Fantasy Tactics. Lá você pode adquirir o Cloud e a Aerith, ou Ares. Aqui vira churrasquinho. Aqui vira churrasquinho não, ela vira espetinho. E... Então, o spoiler pra Final Fantasy... não, acho que é melhor... Spoiler, porque... Tem gente jogando o novo título, né? O remake, Rebirth Caramba 4. Sem nenhum problema. Spoiler! Ela vai pro saco. Tudo bem que o Rebirth tá refazendo a história, não pode ser que isso não aconteça. Mas... e lá você pode pegá-los. Só que, tipo assim, ele literalmente cai da realidade do Final Fantasy VII pra realidade do Final Fantasy Tactics. Tem muita explicação? Não, não tem. Acabou. É isso, sabe? E fica por essas. É um jeito forçado de você fazer um crossover dentro da mesma franquia, que tem essa lore aí diferente, mas funcionou. Eu não gostava, o Cloud não foi meu personagem favorito, então eu peguei ele só pra falar que peguei, mas nunca fui muito a fundo com ele. Então tem todo um processo aí que pode ser feito, tem como você forçar a barra entre as coisas, e que, na minha opinião, vai ter que ser necessário, ou teria que ser necessário, para poder fazer qualquer uma destas franquias se conversarem de uma maneira minimamente plausível. Antes de a gente voltar pro ponto aí de falar de trama, entre outras coisas, e também como isso poderia acontecer, eu quero falar um pouco sobre o motivo, que eu acho que é importante também falar logo de começo. Eu acho que o único motivo que se teve algum dia essa ideia é porque as séries eram parecidas. Não tô falando que elas são iguais em qualidade, em roteiro, caramba, elas são parecidas em ideia, elas têm um público muito parecido. Na época, principalmente, pode ser que hoje em dia este público tenha mudado. Eu não mudei, eu ainda continuo gostando do Blade e do Anjo da Noite. E Resident Evil tem as minhas ressalvas. Eu sei que tem gente que vai falar, tem um comentarista que me indicou para que eu ficasse longe. Agradeço a preocupação de coração, mas eu acho que tem coisas que valem a pena ser faladas. E Resident Evil é uma dessas coisas que eu quero falar. Bem, já tô falando aqui um pouco, né? Mas qual a motivação? Que tem um público parecido, tem pessoas que gostam do negócio e eles têm mundos e ideias que têm temas que são similares. E assim como o MCU, né, o universo da Marvel, assim como a DC tentou, assim como a AMC está tentando com o Immortalverse, a Universal tentou com o Dark Universe da Universal, como outros tentaram, a Hammer até mesmo conseguiu, em muito tempo atrás, fazer com os filmes do Drácula. Você, quando junta os heróis, quando você faz essa junção de ideias, o público é maior, você aumenta a força do seu produto. Não vamos ser hipócritas aqui. Tudo que é feito em grande escala de mídia é questão de público. Questão de arte é outros 500, tá? Nem todo cinema precisa ser arte, nem todo cinema é arte na maioria das vezes. Não, em maioria das vezes, nem todo cinema é arte, mas tem cinema arte, que é para um outro público. Tem o cinema entretenimento. E aqui estamos falando de entretenimento. Então, se você tem um chamariz de público X e um chamariz de público X1, eles são parecidos e juntam. Claro que tem o pertence e não pertence,
Vai ter gente que é de fora, tem gente que só gosta de Blade, tem gente que só gosta de Anjos da Noite. O público é parecido, mas tem gente que só vai nesses. Aí você junta todo o público em um só, bum, mais bilheteria. Então, o motivo é dinheiro, né? É meio que óbvio isso. Assim como qualquer coisa no ramo do entretenimento. Não tem muita desculpa. Mas é uma boa ideia essa motivação. É uma boa ideia geral, tá? A motivação é dinheiro, beleza. É uma boa ideia trazer essas duas coisas juntas. Aí que eu acho que vai começar a morar o problema. Primeiro, todo filme, ele morre ou não conforme a sua trama. Se a trama for coesa, se a trama for boa dentro de si, ela vai agradar o público de uma forma melhor ou não. Não adianta você só apenas ter um filme de ação, principalmente, vamos lembrar, no mundo pós-Matrix, tá? O mundo pós-Matrix, os filmes de ação precisavam ter uma trama, apesar do Matrix mesmo não aguentar o seu próprio peso, na minha opinião. O Resident Evil não aguentou o próprio peso desde o segundo filme. Vamos lá. Primeiro filme, só uma crítica rápida. Pra mim, Resident Evil, primeiro filme, interessante. Depois disso, meu filho, Dragon Gold, legal. Mas legal mesmo. Enquanto vai, por exemplo, o Blade se manteve forte no 1, no 2, o 3, muita gente, eu acho que fraquejou mesmo. Anjos da Noite teve 1, 2, 3, fraquejou no quarto. O Resident Evil degringolou no segundo. De lá pra depois não começou a bater mais legal. Mas é outros 500. Então, a trama desse filme, pra mim, ficar tentando especular qual é um exercício em desgraça. Eu não vou conseguir falar pra vocês como é que eu faria isso, porque eu não faria isso, tá? Por $1 milhão? Faria, mas não é o que eu vou conseguir aqui, então não vou fazer. Não vou ficar perdendo o resto do meu cabelo pra poder falar, como é que seria o crossover entre Blade e Resident Evil, ou Blade e Anjos da Noite e Resident Evil. Não vai compensar meu tempo, não. Porque é muito absurdo. Apesar de ter ideias semelhantes, os mundos são muito diferentes, tá? E esse é todo o negócio que eu quero falar. O mundo dos negócios é muito diferente. Apesar de ter ideias parecidas, os mundos são muito diferentes. Por exemplo, tem muitos temas similares entre a Terra-média e Nárnia. Dá pra fazer um crossover sossegado entre os dois? Não. Sabe? Por quê? Porque são mundos muito diferentes. E os autores eram amigos. Eles conversavam, eles se criticavam, eles se ajudavam. Mas não dá pra fazer, tá? Porque dá, mas é forçar a barra de você colocar um mundo junto com o outro. E pra mim isso é muito, muito, muito ruim mesmo. Você tem que forçar muito as ideias para você colocar todo o processo. De novo, para mim não vai valer a pena. Por que para mim não vale a pena? Porque para mim, sempre eu falo que o autor tem um direito sobre a autoridade do que é o que não é, né? Ou seja, se o autor daquela obra fala que aquilo é um vampiro, aquilo é um vampiro. Se o autor fala que aquilo é um lobisomem, aquilo é um lobisomem. E aí a gente vai seguindo. Eu não sei se vocês acompanham, não sei se vocês sabem. Bem, deve acompanhar porque o canal dele é maior do que o meu. Ele é uma pessoa mais inteligente do que eu, que é os quadrinhos da Sarjeta, o link. Eu acabei, literalmente, eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de ver o vídeo dele sobre que autor não manda na obra. Eu entendi o que ele quis dizer e respeito totalmente o que ele falou, que ele tá certo no ponto que ele trouxe. Só que eu não quero que sejam confundidos o meu ponto com o ponto dele, tá? Porque ele está falando sobre interpretação de obra. Ele está falando que quando o autor escreve o que eu vou achar daquela obra, os pontos que eu posso fazer, as ligações que eu posso fazer, tipo, não, tem uma coisa sobre transhumanização, tem um ponto ali sobre racismo, sabe? Eu posso enxergar muita coisa na obra, posso, sabe? Eu posso ver, sei lá, os ursinhos carinhosos e ter um insight da minha vida e me tornar uma pessoa melhor, que era a intenção dos ursinhos carinhosos. Ou eu posso virar uma pessoa pior, né? Porque eu achar que o coração gelado estava certo. Então eu posso interpretar a obra como eu quero, mas o que eu falo no meu canal aqui não é sobre interpretação. O que eu falo no meu canal é sobre lore, sobre história.
Então, a história, ela é fixa, tá? Ela não é interpretativa, tá? Não tem interpretação se você fala sobre a tática de guerra de Terra Devastada. Não tem interpretação se você fala sobre como funcionou a Guerra do Vietnã. Não tem interpretação, sabe? Entenderam? Então, o que eu tô falando aqui é, o autor disse que naquele mundo aquilo são vampiros e trouxe aquilo durante a sua obra. Acabou, aquilo é vampiro. Então, são pontos diferentes. Porque o argumento dele é muito bom, muito razoável dentro de interpretação. Aí lá não tem o que fazer, acabou, aquilo ali tá mais do que certo, tá bom? O meu ponto é outro, é outra pendência. Nós falamos sobre coisas diferentes, tá? Porque o canal dele é mais profundo que o meu. E já que falamos em lore, em história, a gente vai ter que falar sobre essa ideia de... Existe um grande problema, principalmente entre Anjos da Noite e Blade. Pois, teve até uma vez, a gente estava nas lives falando e alguém me perguntou se o Blade teria chances, né? Seria tão grande caçador assim em Anjos da Noite. E eu achei que não. A minha hipótese do momento, que eu continuo concordando com ela, mas não tive tanto tempo para pensar assim. Que é, o Blade, ele se utiliza muito, mas muito mesmo, das fraquezas dos vampiros. Os vampiros lá são feitos de papel machê molhado. Então, sabe... É muito fácil do Blade derrotar, apesar do Blade ser poderoso. Não estou falando que o Blade não é poderoso, é que ele é muito forte. E os vampiros lá têm grandes fraquezas que ele consegue explorar, assim, com grande facilidade. Já alguns vampiros, ou imortais, ou coisas em Anjos da Noite, não tem tantas fraquezas assim a serem exploradas, apesar das balas de UV existirem. Em categorias muito diferentes de seres da noite. Então, o vampirismo, ele seria muito complicado de ser explicado, porque ou você vai partir para um lado ou você vai partir para o outro, tá? Ou ele vem do Corvinus Strain, tá? Ou ele vem de La Magra. Sabe? Dá pra você falar que o La Magra deu o Corvinus Strain, papapá, e por isso, sei lá o que, é uma outra variante do vampirismo? Dá. É lógico. Quem sabe? Tá? Mas é muito bizarro você trocar, sabe? Vocês viram o todo... Só pra você conseguir encaixar os dois existindo ou coexistindo no mesmo mundo, você precisa destruir uma das lores, sabe? Uma das lores alguém vai ter que ceder nesse processo todo. Só fazer o Blade cair de paraquedas no Anjos da Noite, ou a Selene, ou seja lá quem for, acho mais fácil o Blade, porque é mais fácil... eu acho, na minha mente pragmática, eu acho que é mais fácil o Blade cair de gaiato no mundo de Anjos da Noite do que o mundo de Anjos da Noite cair inteiro no mundo de gaiato lá. Eu acho, sabe, tipo, eu sou um pouco mais, sabe, é mais fácil um lado do que o outro. E ele vai fazer o quê? Vai caçar vampiro lá, mas ele não vai ter tanta chance de caçar vampiro assim lá. É muito mais difícil você fazer as balas de radiação UV. É muito mais difícil você arranjar. É outros símbolos, é outras coisas. São outros vampiros. Eles vão ter que enfrentar um outro mal. Vai vir, sabe? Começa a surgir um bando de perguntas, um bando de coisa que a lore ia sofrer. Ao menos que fosse. Você teria de novo que fazer um mundo neutro para um monte de coisa. Dói a cabeça de pensar. Do que vai ser preciso, o que seria preciso para isso acontecer. Eu acho que tem vezes que é melhor não. Eu lembro, quando eu era moleque, eu tinha ou tenho, pode estar em algum lugar, um quadrinho, uma HQ, que era um crossover do Batman com o Homem-Aranha. Antigo pra cacete esse. O cara que matava os pais do Batman era o Carnificina. E quem matava o Uncle Ben, o tio Ben, era o Coringa, sabe? E eu li essa HQ, só que era muito... Hoje, na época eu li e falei, que interessante, né? Eu não sabia que era assim. Achei que era verdade, na minha mente de criança. Mas depois de um tempo, você fala, mas que bagaça que eu li, sabe? O que aconteceu naquele momento? É uma interferência entre os dois universos que você... não consegue seguir, não consegue dar linha do que estava ali. É necessário fazer um meio tempo. E fica chato você explicar algumas coisas, porque perdem conceitos.
os membros meio que se perdem e viram uma adaptação forçada. Né? E eu não tô falando de adaptação forçada do que as pessoas falam de troca de etnia, troca de sexualidade, troca de Carnaval 4. É forçado de você na questão de você colocar conceitos desse tipo. Tá? Eu acho ruim isso. Enquanto, por exemplo, a troca de etnia do Louis em Entrevista com o Vampiro, não acho ruim. Sabe? Se for bem feita, como Entrevista com o Vampiro foi feita, beleza. Tá? Então, mas forçar essas duas lores juntas, eu já acho pior. Acho muito, muito ruim mesmo. Porque perde o fio da meada. Perde totalmente o fio da meada pra mim. Eu não consigo ver um mundo de que isso faça algum sentido. Então fica esse preâmbulo aí de em que inferno que tá acontecendo. E pra mim fica chato. Fica muito, muito chato. Um dos últimos pontos que eu gostaria de colocar na mesa aqui é o nível moral dos personagens. Porque é cada um por si e, sei lá, quem caem por todos ali. Dá pra botar cair na bagunça também. O Blade ele tem um senso moral de uma culpa do que ele é, sobre em questão do vampirismo, e pretende livrar toda a humanidade deste mal que ele carrega com ele, na opinião dele. Em Anjos da Noite, vou usar a Selene como base por ser a protagonista da maioria dos filmes, ela luta pelos seus, ela luta pelos vampiros. Só que é isso, ela luta contra os Lycans, contra os vampiros. E pra ela, os humanos são meio que F, porque na maioria da vida dela ela vai querer fazer sangue falso, possivelmente. Então, será que o Blade seria contra isso? Possivelmente porque ele é contra o vampirismo. E no Resident Evil, a protagonista, ela quer sobreviver. Ela quer se livrar da Umbrella e sobreviver. São níveis morais muito diferentes. Voltando pro exemplo da Marvel. Quando você coloca o Homem de Ferro, o Iron Man, o Capitão América, o Hulk, o Thor, o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra, no... Gavião Arqueiro, eu falei Gavião Arqueiro ou falei Gavião Arqueiro Verde? Bem, tanto faz. Tanto faz não, eu sei que são coisas diferentes, mas... Quando você coloca todos eles no mesmo patamar, todos eles podem ter diferenças mínimas de moral, sabe? O Capitão América pode ter, tipo, a gente precisa derrotar o inimigo, porém, o Iron Man, mas não tem esse porém, o Hulk esmaga, sabe? Mas todos eles têm este mesmo objetivo em mente, eles podem conflitar de como cumprir este objetivo, que é um dos grandes casos com a Guerra Civil, em todos os casos. Todos eles querem o bem, mas o como fazer o bem é diferente. Isso pode ser muito interessante também. E o vilão dessas histórias estão em contrapartida total para com eles. Né? Então, no caso de todos os vilões da Marvel, estão em contrapartida. Eles não querem fazer o bem, eles querem fazer o mal. Tô sendo simplista aqui só para deixar o ponto. Já em Anjos da Noite, Blade e outros carambas, Anjos da Noite tem o mais cinza de todos os meios. O Blade ele é um paladino moderno, enquanto em Resident Evil a sobrevivência. Você vai mesclar esses pontos, é muito mais complicado de você fazer uma trama interessante. Um inimigo do outro, mas será que seriam muito mais inimigos? Seriam bromigos? Sei lá. Entendeu? É uma coisinha complicada. Eu não acho que eu não conseguiria ver uma boa desculpa total. Apesar do Blade ser um caçador de vampiros, a Selene uma vampira. É muito raso. É raso, não tem trama. Não tem drama. Não tem drama. Por quê? Porque eles não coexistem. Eles não têm pontos de moralidade opostos em muitas das vezes. O que um vê, não vê, outro não vê. É muito mais complicado. É muito estranho ver estes conceitos, pois eles não têm uma história prévia. Por exemplo, do Blade com La Magra, com Nomak, com o Drake, a Selene contra o Lucian, depois contra o Victor, contra o Marcus, o Marius e o Jacob. Eles vivem no mesmo mundo, eles têm história pregressa, mesmo que nunca tenham se visto. A Selene já odeia o Jacob por ser um Lycan, ainda sequestrou a filha dela. Tem todo um processo ali muito, muito marcante que sustenta o mundo, que sustenta a trama, mesmo que o filme seja não tão dos melhores. E finalmente, o último ponto que eu gostaria de comentar é que
Sim, todos os filmes têm uma ideia que é muito parecida, que é os vírus. No mundo de Blade, apesar dos vampiros terem uma origem sobrenatural em essência, com o Lamagra, o deus do sangue, o Lamagra meio que fez o vírus do vampirismo e deu pro Drake. Mas resumo bem simplório, tá? Tem vídeo aí no meu canal se vocês quiserem ver, porque sempre tem alguém falando, não, na verdade, Douglas, na verdade eu sei, não se preocupem, tem vídeo no meu canal sobre o assunto, beleza? Anjos da Noite é uma anomalia genética que tem um vírus dentro e Resident Evil é também o vírus, o G-vírus, o T-vírus, o H-vírus, H1N1. Então tem todos esses aspectos, tá? Só que é isso, a única coisa que vai ter em comum entre eles vai ser essa ideia de vírus, né? E mundo pré-pandemia, a gente nem sabia que ia ter essa pandemia. É uma ligação tão fraca, tão suave, que pra mim ela não consegue ligar quase que nada. Assim, pensando muito, tem um híbrido vampiro zumbi, ou um vampiro com o T-Virus. É o T-Virus que é o mais forte? É o T-Virus, que é o Tyrant Virus, isso mesmo, que é com o vírus T. Beleza, ou G-Virus, que é lá depois do... sei lá o que. Sabe, talvez isso, o programa Tyrant, o programa que vai dar ali, o do Resident Evil 2... Talvez seja legal? Talvez, né? Porque a anomalia Corvinus tem todo o negócio de absorver e tal, Cinema 4. E o vampirismo do Blade. Tem como ligar essas duas coisas, mas é muito fraco, de novo, por não ter essa ideia toda. E acho interessante que essas séries saíram em Resident Evil, tem toda a base dos jogos. O Blade, ele foge um pouco dos seus quadrinhos, e o Anjos da Noite é uma ideia original. Então, só que é interessante ver como todos eles têm essa ideia de vírus, tecnologia, tal, com a 4. Essa época que os filmes foram lançados, era muito forte essa ideia da ciência e o misticismo junto. Hoje em dia, a gente tá em outra época, outras ideias, tal, e a palavra vírus também ficou um pouco complicada pra gente, mundo pós-pandemia. Então, eu acho que tem toda uma ideia muito interessante pra gente de como era visto antigamente, essas criaturas, como elas são vistas hoje. Então, pode ser que a gente dê uma volta e recomece todo esse processo. Eu gosto bastante dessa época, eu acho muito interessante a ideia científica junto com a ideia dos vampiros. Só que é interessante de ver, mas a ligação acho que vai ficar muito pouquinho, tá bom? Bem, isso é tudo, pessoal. Muitíssimo obrigado se você chegou até aqui. Agradeço de coração. Não se esqueça, então, de deixar aquele like, caso você não tenha deixado. Se tornar um membro do canal, caso você possa, doação direta. Comenta aí o que você acha desse tipo de vídeo mais livre. Somente eu comentando sobre algumas coisas que eu acho que é mais interessante ter uma conversa com vocês, mais opinativa, do que realmente ter uma coisa mais scriptada. Aí é com vocês, se vocês estão preferindo qual tipo de vídeo. Agradeço demais. E, pra quem gosta de true crime, esse tipo de coisa, tem uma novidade bem interessante. Tem um canal aí pra vocês darem uma olhada. Vai estar na descrição, que é bem interessante. O primeiro crime, primeira coisa falando sobre o Castelinho da Rua Rapa de São Paulo. De São Paulo, parece que eu sou de outro lugar, né? Obrigado a todo mundo. Vejo todo mundo na próxima.